Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o notebook Avel e pelo título vocês já imaginam o que aconteceu com esse notebook. Infelizmente passou por outra assistência e fizeram aquele serviço, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com esse notebook Avel. Se você está chegando agora aqui na Notprint, não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparos, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é algo muito importante. Ative o sininho para receber notificações quando tiver vídeos novos. E também deixe o like e, se puder, compartilhe o vídeo com os amigos. Agora vamos mostrar ali o que está acontecendo com esse notebook Avel. Quem está mexendo nele é o Felipe. Esse notebook já foi aprovado e ele já conseguiu consertar. Então vou explicar toda a história dele. Então aqui estamos com a placa-mãe desse notebook, que é a Avel. Quem fabrica essa placa-mãe é a Clevo, tá? Isso não é somente com a Avel. Todas as marcas de notebook não são os fabricantes que realizam a fabricação da placa-mãe. O projeto, às vezes, sim, são deles, né? Exceto a Asus, que eu acredito que sim, a fábrica da Asus que faz as suas placas-mães de notebook. Mas, enfim, é só uma observação. Então aqui é um Core i7, placa de vídeo, enfim, o notebook gamer. Então o que acontece? Quem nos enviou ele é o Lucas, lá de Presidente Prudente, a quem eu agradeço a preferência por ter enviado seu notebook Avel para reparo aqui conosco. Porém, não foi a primeira opção que ele escolheu. Ele levou uma assistência técnica da cidade dele e aí fizeram o que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, esse notebook ele reclamou que estava ligando, porém não apresentava vídeo. Aí ele levou nessa assistência técnica, aprovou o serviço, mas não conseguiram consertar. Devolveram o equipamento nessa situação que se encontra aqui, cheio de fluxo em volta aqui do processador, tá? Tem mais algum lugar aqui que fica com marcas de fluxo. Aqui na BIOS foi mexida também, ó, os dois 6 de BIOS mexida com fluxo, não limparam os fluxos. Do outro lado também, ó, atrás do CPU, parece que os capacitores ali estão com a solda bem feinha, tá? Alguns capacitores estão até tortos. Então assim, o que a gente notou em primeiro momento foi isso, marcas de fluxo aqui também no DRMOS do CPU. Então o que acontece? Ele ligava e não apresentava vídeo. Fizeram reflow no CPU, eu vou mostrar mais depois com detalhes esse CPU, aqui tem um grande problema. E também no GPU não sei, não dá para afirmar se fizeram reflow ou não, mas enfim, fizeram de tudo, gravaram o BIOS e não conseguiram consertar. E aí o Felipe pegou para analisar aqui e identificou, mostra aqui no circuito que você identificou com defeito. Novamente aqui, ó, mostrando um pouco da parte técnica, parte do esquema elétrico. Aqui, sempre que a gente vai analisar um equipamento, a gente utiliza o esquema elétrico, ou então, quando não tem esquema elétrico, o datasheet do componente, onde a gente identifica uma falha. Então, o que acontece? Ele estava ligando sem apresentar vídeo. O Felipe identificou uma falha no setor de alimentação do CPU. Tá? Então, ele vem para esse circuito aqui, ó, esse aqui é o PWM, que alimenta o CPU. Então, ele começou a analisar esse circuito e identificou um resistor aberto. Um simples resistor estava aberto. Então ele identificou esse resistor aberto, fez a substituição do resistor e aí então a máquina começou a ligar e apresentar vídeo. Então não era problema na solda do GPU, não era problema na solda do CPU e não era BIOS. Agora o Felipe vai mostrar aqui então ele ligando e apresentando o vídeo. Ligou ali, ó, tá numa fonte assimétrica. E aí agora vem uma surpresa. O display dele, ó, tá com esse defeito. Aí assim que a gente identificou esse problema, a gente já tirou foto, por isso que está desmontado, a gente desmontou para verificar se realmente era tela, se não era flat, colocando outra tela ficou normal e essa tela aqui está desta forma. Então tiramos fotos e enviamos pro cliente. Ele disse que não tem problema e vai utilizar no monitor externo, porém ele não informou se já estava assim e não deu detalhes. Então a gente vai seguir reparando, né? Pois se caso ele dissesse que não vai compensar para ele, não vai substituir tela, a gente parava aqui o serviço, desfazia e devolvia.
Enfim, ele disse então que optou por continuar com o reparo. E aí aqui a gente identificou mais um problema. Qual que é o problema? O slot de memória, esse aqui não funciona, nem o de baixo. Vira aqui, ó. Então esse slot aqui e nem esse slot aqui estão funcionando. Somente esse e o outro aqui, tá? Então esses dois slots aqui funcionam, esses dois não. Aí o que acontece? Quem que controla o slot de memória? Vamos lá. Tudo baseado no esquema elétrico. Análise. Nada por achismo. Diagrama em blocos. Aí, dá um zoom ali. Olha lá. Temos aqui um processador Haswell, que é um processador de quarta geração. Uma GTX 970 ou 980. Então aqui a gente tem um processador que controla quem? DDR3. 4 slots de memória. Tá? Então a gente tem 2 barramentos aqui, 2 barramentos aqui. E 2 slots de memória não estão funcionando. Então, ou seja, quem controla os slots, quem controla as memórias, né, melhor dito, é o processador. Então poderia ser um problema no slot? Claro, poderia ser, mas o slot está em perfeitas condições. Não tem solda, não tem oxidação, não tem nada, tá? Visualmente ele está ok. Então sobra quem? O processador, que é o controlador da memória. E aí agora a gente vai mostrar como que tá o processador. Tirou o dissipador aqui, marcas de fluxo que eu já tinha mostrado para vocês. O processador está um pouquinho, a cor dele está um pouquinho fora do padrão, teria que ser um pouquinho verde, um pouco mais claro, está um pouco escuro. Talvez aí pelo reflow, talvez não, bem provável por causa do reflow. Mas olhando assim, ó, tudo ok, não tem problema nenhum. Aí o Felipe foi inspecionar o processador. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui na câmera. Ó, dá para notar que esse lado aqui, ó, tá mais para baixo e ali tá bem levantado. Eu vou mostrar no microscópio para vocês poderem entender, ver melhor o que aconteceu. Na hora que fizeram o reflow, não fizeram o rebalem, tá? Tá vendo que ali tem umas colinhas pretas? Não tiraram essas colinhas, tá? Então fizeram um reflow na placa-mãe, com isso empenou o processador, a solda esticou. Bem provável a solda que controla os 2 slots. Não somente isso, depois na hora que for fazer a bateria de teste, pode ser que mais coisas poderão falhar devido a essa solda mal feita. Eu vou mostrar ali no microscópio para ficar mais fácil. Ó, então vocês estão podendo ver ali, ó, a solda do CPU, onde eu estava tentando mostrar com o celular, mas não fica com a qualidade tão legal quanto aqui no microscópio. Então esse lado aqui a solda está ok, você consegue verificar ali que a solda está até redondinha, vamos dizer assim, e aqui a solda está um pouco esticada, que é o lado que está mais levantado. Vou tentar aproximar mais. Aí vocês estão podendo enxergar ali, ó, tem uma esfera que nem está encostando mais no processador. Tá somente soldado no PCB e no processador já descolou, tá? Então isso aqui é a parte pior que aconteceu. Isso que a gente está conseguindo enxergar na borda. Lá no centro deve estar igual ou pior, tá? Então isso que aconteceu quando fizeram o reflow. E aqui, ó, a solda ainda está encostando, mas ainda não está tão perfeito assim. Fora isso, o problema da solda não está encostando, também temos o problema da qualidade da solda, tá vendo que ela está bem opaca, essa solda não está legal. Bom pessoal, então o que a gente vai ter que fazer agora? Eu não, o Felipe, né? Ele vai ter que tirar o processador dessa placa-mãe e fazer um rebale em BGA. Vamos lá, o que é rebale? O rebale é a remoção do processador ou GPU, o componente que tem solda BGA. O que é BGA? BGA é Ball Grid Array. São aquelas esferinhas que eu mostrei no microscópio, aquelas bolinhas, são esferas de estanho, tá? Então aquelas esferas são chamadas de BGA. Todo componente que a solda fica embaixo é chamado de BGA. Então fizeram um reflow nesse componente, nesse processador. E o que é reflow? Nos vídeos antigos do canal, lá no começo do canal, eu batia sempre nessa tecla que ficava defendendo a técnica correta, que é o rebale, e divulgava que o reflow não é a forma correta, não é a forma profissional de realizar um reparo. Isso quando defeito
quando o defeito está na solda, está naquela bolinha lá. Quando o defeito está naquela solda, naquela bolinha, o correto é o rebale, é a remoção do componente e a troca de todas aquelas bolinhas lá para esferas novas. Então isso aí é o procedimento de rebale em VGA. E o que é reflow? O reflow é o reaquecimento do componente que tem essas esferas, tem essa solda, sem a remoção desse componente da placa-mãe ou do PCB, tá? Então você vai fazer um reaquecimento daquelas esferas aplicando calor. Geralmente o pessoal que faz isso aplica calor em excesso a ponto de derreter aquelas esferas de novo. E aí acontece muitas das vezes isso, como eu mostrei no vídeo. O processador empena, o componente empena, a solda não fica derretida de forma correta, vamos dizer assim, né? E não vai fazer a refusão daquela solda e vai ficar uma solda perfeita. Vocês puderam ver que a solda estava opaca ali. Então geralmente isso que acontece, isso na melhor das hipóteses, quando o calor que é aplicado não é em excesso e acaba danificando o GPU, o processador, pois ali no processador GPU tem um flip chip, que é onde está realmente o processador, o núcleo ali de processamento, e ali tem nanosferas que são minúsculas, menor que as esferas que eu mostrei no microscópio, onde não tem acesso, isso é feito somente na indústria, tá? Então assim, é complexo. Então sempre que eu digo não façam reflow, não apliquem calor, utilizem o cérebro primeiro para depois realizar algum procedimento. Aqui no caso, o defeito não estava na solda VGA, era apenas um resistor, um mísero resistor. Com isso teve todo esse trabalho, ele vai ter que fazer esse rebale em VGA no CPU que não era necessário. Caso quem mexeu ou pseudo técnico, assistência técnica, mexeu nisso sem aí fazer uma análise, tá? Então, gente, para de aplicar calor, analise primeiro, usem a loja, use o esquema elétrico, procurem onde que está o defeito sem antes aí saindo aplicando calor e derretendo tudo na placa-mãe dos clientes, tá? Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. E se você aí que está me assistindo precisa de reparo em notebook ou MacBook, por favor, busque a gente como primeira opção. Desta forma o reparo é mais rápido, sai mais em conta, todo mundo sai ganhando. Quando o equipamento já vem mexido, infelizmente, a maioria dos casos dá mais trabalho, em outros casos nem conseguimos o sucesso no reparo, e o orçamento também torna um pouquinho mais caro devido sempre estar mexido desta forma, tá bom? Então vou ficando por aqui. Mais uma coisa, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixa o like, se puder compartilhe o vídeo. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo. Achou que o vídeo tinha acabado? Só que não, o Felipe tirou o processador e eu quero mostrar para vocês como que ficou, como que estavam, né, as esferas embaixo do CPU. Então vou mostrar aqui no microscópio, vocês já estão podendo ver aí na imagem, tá? Essas são as esferas no qual a gente já tinha falado durante todo o vídeo, tá? Então o que acontece, ó? O processador estava com fluxo por baixo, algumas partes do processador o fluxo atingiu, umas partes das esferas o fluxo atingiu, tá vendo? Já outras partes, como essa daqui, por exemplo, o fluxo não chegou. E olha como que tá a situação das esferas. Vou aproximar bem aqui para vocês poderem enxergar o que eu estou dizendo. Olha a qualidade dessas esferas, toda oxidada. E aqui são outros pontos, ó, onde a esfera já não estava relando mais no CPU. Provavelmente esses pontos são os que controlam a memória, né? São os pontos que controlam a memória. Então pode ver aqui que estão oxidados. Lembra aquelas raspadinhas, ainda vende no caso os lotéricos, você vai lá e raspa, exatamente igual. Tá vendo ali, aqueles pontos estão oxidados, parece uma raspadinha. Eu vou passar a ponta da pinça aqui para vocês entenderem que o reflow não resolve esse tipo de situação. Ó, tá vendo que tá bem escuro, uma espécie dessa raspadinha aí? Eu fiz essa analogia. Então se eu vir com a pinça em cima, ó, ele vai mudando a cor, ele vai tirando um pouco dessa oxidação. Mas ainda assim não é suficiente para voltar o brilho desse pad, tá? Esses pontos aí são chamados de pads, ainda não é o suficiente. Então como o reflow vai restabelecer esse pad? Não tem como. Eu vou aplicar aqui o ferro de solda nesse pad e aí vocês vão ver que aí sim a solda irá se restabelecer nesse pad.
mas também não é simplesmente só passar o ferro de solda uma vez. Terá que aplicar fluxo estanho para restabelecer o pad. Ó, estão vendo aqui? Esse ponto é onde eu passei a pinça. Então, eu já passei aqui e já aderiu estanho. Já outros pontos que eu não passei a pinça, ó, veja, não pega estanho só de passar o ferro de solda. Você tem que insistir um pouco. Ó, nos outros pontos pegou. Aqueles 2 pontos ali não pegou solda, entre outros, ó. Veja a quantidade de pads que pegou estanho, mas ainda assim tem pads que não pegou estanho. 2 pontos aqui que eu vou limpar e mostrar para vocês. Ó, veja, limpei tudo aqui e ainda tem 2 pontos ali que é tipo a raspadinha que não pegou estanho. Tá vendo? Ó, esses 2 pontos aqui, ó. E aqui você tem que insistir, ó, para tirar aquela oxidação com a pinça. Agora, se eu passar o ferro de solda, aí sim, bem provável, pegue estanho. Agora pegou estanho. Bom, então eu espero que tenha sido válido. Eu tive que voltar aqui, aproveitei que o Felipe tirou o processador, mostrar, exemplificar aqui para vocês que em alguns casos, quando o defeito está na solda, nesse caso o defeito da solda foi causado pelo reflow, que é pior ainda. Mas em alguns casos que o defeito realmente é na solda, acontece isso. Os pads ficam numa espécie de uma raspadinha, eu dei essa analogia para vocês. Então você tem que raspar com a pinça, tem que passar o ferro de solda, tem que aplicar fluxo, tem que aplicar estanho para conseguir restabelecer aquele pad. E aqui fica um desafio para os defensores de reflow, aqueles que falam, eu fiz reflow faz não sei quanto tempo, está funcionando. Me provem nos comentários que o reflow restabelece os pads nessa situação de raspadinha, vamos dizer assim. Quando o pad fica com aquela oxidação ali e a solda se descola, me provem que o reflow restabelece esses pads. Não tem como, é impossível o reflow restabelecer uma oxidação grave como essa. A única solução quando o defeito é na solda BGA, nesses casos, é fazendo o rebalho em BGA e, além disso, raspar os pads para restabelecer a solda, voltar ele à forma original ali, para pegar a solda ficar brilhando, uma espécie de solda limpa, tá? Então é isso, mais uma vez eu volto aqui para defender quando o defeito é na solda, tem que fazer o rebalho em BGA. No caso, o defeito dessa solda não existia, foi causado pelo reflow aplicado nessa placa-mãe. Então espero que tenha sido válido. Eu voltar aqui no final do vídeo, exemplificar, mostrar na prática, mostrar no microscópio para vocês o que acontece quando aplica reflow. Então, mais uma vez, parem de aplicar calor desnecessário. Primeiro, aplique eletrônica, use o cérebro, depois aplique calor, tá? Primeiro, identifique o defeito, depois sim aplique calor. E quando for aplicar calor, não aplique reflow quando o defeito é na solda BGA. Faça um rebalho em BGA, tá? Mas como eu disse lá atrás no vídeo, a maioria dos casos não é mais defeito de solda BGA, e sim circuito. Esse mesmo vídeo vocês já viram até o final. Agradeço a quem chegou até o final do vídeo. E se chegou até o final do vídeo, deixa aí nos comentários, cheguei, tamo junto, tá? Então, quando o defeito, nesse caso aqui, foi um resistor, nem era solda BGA, fizeram reflow à toa. Era um simples resistor que causou todo o problema pro cliente, tá bom? Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.